Fala galera, tá no ar mais uma edição do Goiás Mais Enem na TV. Oi todo mundo! O programa de hoje traz aulas de português, matemática e história. E olha, essa alternância de matérias não acontece por acaso. Verdade, Manu, isso porque cada vez que você consegue alternar entre matérias de exatas e humanas, o cérebro consegue assimilar melhor o conteúdo e guardar as informações. Então é super válido fazer isso aí do outro lado quando você estiver organizando a sua agenda de estudos. Agora, bora pra aula? Demorou, Manu. Vamos lá. Hoje quem começa é a professora Sara, de Língua Portuguesa. Tudo bem, professora? Tudo bem. Oi, pessoal. Que bom tê-los por aqui em mais um programa. Tivemos em nosso último encontro um momento para conversarmos sobre os gêneros textuais. E os tipos também, né? De onde eles se enquadram. Aqueles com os quais os gêneros se agrupam por conter similaridades em suas estruturas. Lembram-se? Um exemplo do tipo narrativo. Temos o gênero crônica, que pertence a ele, porque conta histórias. Mas fiquei pensando que talvez pudesse melhorar isso e que muitos de vocês pudessem não recordar ou mesmo compreender este gênero. Apesar de ter o mesmo tipo textual, não é a mesma coisa, por exemplo, que um conto, ou seja, não terá a mesma estrutura de escrita. Outro ponto que eu quero ressaltar hoje são os temas dos gêneros, que são o assunto central do texto que virá nas questões de sua prova de linguagens e códigos, o que pressupõe que vocês deverão articular as informações contidas nos textos e depois realizar uma síntese para escolher a alternativa que será solicitada ao final de cada questão. Dessa maneira, pensando no Enem, escolhi 3 gêneros textuais para falarmos deles hoje. Vamos lá? Vamos lá, professora Sara, mas não antes de fazer uma interrupção minha aqui, que eu tô acompanhando a aula. E assim, eu confesso que também gostaria de ver essas diferenças, porque eu sei que as narrações não são feitas na mesma maneira, né? Isso. Porque eu me lembro de contarem fábulas quando criança e depois, na época de ensino médio, ver contos e crônicas e perceber que eles tinham coisas e movimentos diferentes. Tô certa? Sim, é isso sim. Eles vão ser diferentes mesmo. Vamos falar hoje só de crônica? A gente pode voltar depois numa aula de literatura, falarmos com mais propriedade sobre conto. A crônica, como eu já disse, é um gênero que terá características do tipo narrativo, pois conta uma história. Mas como também faz parte dos textos jornalísticos, ela terá traços do tipo expositivo, pois as histórias geralmente nascem de notícias. Algumas as chamam de notícias literárias. Os cronistas procuram descrever os eventos relatados na crônica de acordo com sua própria visão crítica dos fatos que ocorreram, muitas vezes através de frases dirigidas ao leitor, como se estivesse estabelecendo um diálogo. Alguns tipos de crônica são jornalística, como eu disse, vai haver crônicas históricas, descritivas, narrativas, até com fundo dissertativo, poética e lírica. E por serem curtas e de fácil compreensão, caíram no gosto da maioria dos brasileiros. Vamos ver um exemplo também de crônica? Combinado, vamos lá. Então vamos. Quatis roubam a cena. Em parque, pedalinho, quadras de futebol, piscina, pistas de bicicross. Que nada! A sensação do Parque Ecológico do Tietê, na Penha, Zona Leste de São Paulo, são os ativos e gulosos quatis. Nas trilhas ecológicas, as crianças se divertem com os bichos e os representantes da espécie, na zua, não são nada na deles. Se alguém oferece um salgadinho, os quatis querem logo o pacote inteiro. E não adianta esconder, porque eles têm ótimo olfato. Tainá dos Santos, 14, que diga. Quando a Folha esteve no parque no domingo passado, ela disputava com um quati sua mochila incrementada. É que eu dei uma batata frita para ele e depois guardei o pacote ali dentro, afirmou rindo muito. Mas logo lembrou dos episódios menos felizes. Quando eu tinha 5 anos, dei uma bolacha e levei uma mordida no dedo, doeu muito. Mais à frente, na trilha, famílias domingueiras e o parque recebe cerca de 40 mil visitantes no fim de semana. Se divertem com um bando de pelo menos 30 quatis. Alimentar os quatis traz risco à saúde dos bichos e das pessoas. A contaminação por raiva é avaliada constantemente nos animais, mas não é possível garantir que os quatis não tenham pego a doença recentemente, explica Lilian Minanello, que coordena o Centro de Recuperação dos Animais Silvestres do parque. Segundo a veterinária, se as pessoas não pararem de dar comida aos quatis, os animais poderão ser retirados do local. Essa crônica foi retirada da Folha de São Paulo. E é importante que vocês percebam que ela parece uma notícia. E é uma notícia. Na verdade, é uma notícia literária. Tentaram pegar exemplos do que aconteceu nesse parque para retratar um belo domingo. Se eu for pensar na temática, a temática desse texto é a invasão dos quatis no ambiente urbano. Mas será que é culpa dos pobres animais ou será que a culpa também é nossa? Enfim,
O meu papel aqui é só mostrar para vocês que ele traz narrativas, mas ele também traz esse cunho expositivo, que são os dados jornalísticos presentes no texto. Talvez vocês vejam muitas crônicas por aí. Recomendo leitura de livro de crônicas, porque quem sabe isso ajude você nas futuras provas ou mesmo no próprio Enem. Bom, agora, já que você falou, professora, de textos jornalísticos, né? A gente pode falar de reportagem ou notícia? E tem mais. Como é que é essa coisa de estrutura ou até do tema? Sem problema. Até porque o Enem traz esses textos e a gente está falando, né, nessa seara. Inclusive a recomendação de leitura. Vejam revistas de jornais que trazem matérias curtas, busquem em provas já realizadas no Enem, faz referência a qualquer tipo de meio de comunicação, porque esses periódicos, você deve abusar das leituras deles. Esse gênero notícia será considerado como um tipo expositivo. Pode buscar argumentos, fatos para convencer o leitor sobre o exposto. Mas o que predomina é a apresentação da ideia proposta na matéria. Outro fator importante que é bom vocês destacarem, se tiver alguém anotando aí, apesar de estou dizendo rápido, né? É que a gente tem que diferenciar notícia de reportagem. Embora elas pertençam ao mesmo universo dos textos jornalísticos, elas possuem características diferentes. As notícias têm como objetivo principal narrar acontecimentos pontuais, ou seja, fatos do dia a dia, do cotidiano, sabe? Algo que aconteceu agora ali na rua. A reportagem não. Ela extrapola os limites da notícia, pois não tem como uma única finalidade noticiar algo. Ela é assinada por um repórter. A notícia não precisa. Isso acontece porque a reportagem é construída a partir do ângulo pessoal, com contornos narrativos bem marcados, enquanto a notícia é objetiva e imparcial. Vamos ver um exemplo de notícia? Manu, você pode ler pra gente? Vamos lá. Uma breve história da estereoscópica. Camadas de história constroem o atual sucesso do 3D no cinema e seu ingresso nas salas de estar com os aparelhos de televisão. Nossos bisavós, a partir de meados do século XIX e início do século XX, já namoravam a tecnologia, hoje redescoberta. Em 1833, o inglês Charles Watson construiu um aparelho de espelhos muito simples, mas engenhoso, por meio do qual se visualizavam desenhos tridimensionais em relevo. Um olho mirava uma foto, o outro sua equivalente, sua quase gêmea, e no cérebro se dava a fusão mágica. Esse aparelho, o estereoscópio, ainda hoje encontrado nas feiras de antiguidades, foi o precursor do 3D. Ao casar-se com a fotografia, invenção ainda na infância, detonou uma explosão de imagens tridimensionais que se valiam da riqueza de detalhes que surgiam especularmente dos retratos de famílias e de paisagens. Essa combinação, a união de duas tecnologias ainda imberbes, fez expandir o consumo de imagens que pareciam brotar da superfície. Ufa, que texto difícil, professora! Te sacaneei, Manu, eu reconheço. Mas olha só, na verdade a intenção era mostrar para vocês que a notícia ela tem esse caráter, é trazer a informação. E a informação, no caso, é a questão do 3D, de onde ele surgiu, como foi esse processo. Tenho certeza que hoje tem 4D, vocês estão numa outra perspectiva, mas é bom olhar a referência aí da notícia que a gente, postou agorinha para vocês. De qualquer forma, posso aproveitar e falar de outro gênero? Sei que a aula já está cumprida, talvez você está em casa, nossa, ela escolheu textos grandes demais. Pois é, nosso tempo aqui é curto e tem ainda que fechar o assunto da aula, porque eu falei que seriam 3, né? E ainda vou resolver a questão do Enem, tá bom? Claro, professora, o espaço é nosso e a gente tem que aproveitar. Vamos lá. Então vamos rapidinho. Eu vou falar com vocês com mais propriedade sobre linguagem verbal e não verbal e retomar a análise de publicidade e propaganda num próximo programa. Daqui uns 2, 3 programas. Além de analisar charge, tirinha, mas hoje eu quero falar da publicidade e da propaganda enquanto gênero. A publicidade e a propaganda são textos mistos, pois trazem imagens e geralmente mensagens para divulgação ou promoção de alguém ou de algum produto. É bom diferenciá-los. Tanto a publicidade quanto a propaganda são ferramentas promocionais, porém elas possuem propósitos diferentes. A publicidade é a comunicação utilizada para anunciar um produto ou um serviço de uma empresa, para fins comerciais. Já a propaganda é utilizada para divulgar ideias, pensamentos e causas políticas. Eles pertencem a um tipo textual argumentativo, podem trazer características do tipo descritivo. Porém, seu principal objetivo é convencer o leitor a ceder à ideia ou ao produto anunciado. Geralmente usam verbos no imperativo, aqueles que dão ordem. Lembram-se das nossas aulas de função de linguagem há algumas semanas? Então, ele possui função apelativa, que é para persuadir o interlocutor. Olha o que separei para vocês. Vocês vão ver na imagem aí uma propaganda. Ela é uma propaganda do governo e ela chama a população para um apelo. Ela faz um apelo para que a gente tenha uma mudança de comportamento.
Não vou falar muito dela, mas eu queria que vocês guardassem essa imagem e num próximo programa a gente conversa com isso de forma mais própria, tá bom? Professora, agora sou eu que estou invadindo a sua aula aqui, estava ali no cantinho prestando atenção, porque Sim. eu sei que o pessoal que está em casa vai querer ver toda essa explicação, né, aplicada a uma questão do Enem. Tem questão do Enem hoje? Tem, lógico. Vamos lá. Vamos observar o texto antes de vermos a questão? E eu queria que vocês olhassem o texto e ver se vocês conseguem classificar o tipo de gênero textual que ele tem. Façamos a leitura? Olha só, essa é uma questão do Enem de 2010, o título é Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um operário mestiço e negro, português, Francisco José de Assis, e de Dona Maria Leopoldina, Machado de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua. Perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis. Antes da gente entrar na questão, pensa comigo. A gente não falou desse gênero hoje, mas ele está falando sobre a vida do Machado. Ele é uma biografia, um gênero que tem estrutura narrativa. Mas vamos lá para a questão? Considerando seus conhecimentos sobre gêneros textuais, o texto citado constitui-se de... Vamos direto para a resposta, sem muito perder nosso tempo? A letra E, que é a apresentação da vida de uma personalidade, organizada sobretudo pela ordem tipológica da narração, com um estilo marcado por linguagem objetiva. Pessoal, hoje eu atropelei vocês, né? Trouxe muito texto, fiz sacanagem colocando um texto mais pesado e pedindo para ler, mas assim, leitura é necessário e a gente precisa fazer. Professora, tá tudo ótimo aqui. Fechamos com mais uma excelente aula. Obrigada. Valeu, professora Sara, e depois do intervalo tem aula de matemática. Até lá.